Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E o pedido de vocês aqui feito com o coração é sempre uma ordem. Eliane, idade 44 anos, autônoma. Não esqueçam de curtir, comentar, quem puder hypar o vídeo aqui no canal e também compartilhar com as pessoas, que vocês possam me ajudar aqui no engajamento do canal. Antes de tudo, eu queria contar para vocês qual foi a primeira mensagem que eu recebi desse homem e o que me moveu a começar um contato com ele. Embaixo dessa mensagem que eu vou ler aqui para vocês, que foi o que ele me mandou, estava escrito assim: o que você achou do meu prólogo? Eu vi o seu perfil e me dediquei a ele por mais de 24 horas do meu dia antes de mandar essa mensagem, que com certeza será a primeira conexão que traremos junto de muito que eu sei que nós vamos viver juntos, se não nessa vida. Sim, nessa vida. Você querendo agora ou não, viveremos sim em algum momento dessa vida. Eu digo esse toda vez que tiver uma parte em árabe, porque ele escreveu esse prólogo, uma parte toda em inglês, e no meio, entre parênteses, sempre tem o que eu achei que era a tradução do que estava escrito nesse texto, mas na verdade o tinha outra tradução, então entre parênteses tinha mais explicação, que eu não vou conseguir explicar para vocês, porque não dá para colocar o idioma árabe no Google Tradutor e ter certeza do que está sendo dito. Mas ele dizia que eram frases e conexões que vibravam coisas positivas para que quando eu lesse, eu entendesse a verdade, a fidelidade e segurança dele, para acreditar, porque ele tinha certeza que depois que eu lesse isso, eu ia aceitar ser a mulher da vida dele. Onde eu parei na declaração, não sei. Porque viveremos sim. Eu tava na parte que ele tava confirmando que, mesmo sem me conhecer, já sabia que nós viveremos em algum momento juntos dessa vida, né? Que é isso? É raro. Me dediquei, sim, mais de 24 horas, porque é raro encontrar alguém claramente como você, que fez todo um trabalho interno, que eu consigo ver que é bonita por fora, bonita por dentro, só pelas fotos e por aquilo que você escreve, por aquilo que você fala. A maioria das pessoas só está buscando bagunça, barulho, conexões vazias, mas você parece alguém que encontrou o seu ritmo, e o seu ritmo é frequente, eloquente, decente, nunca displicente. Vocês podem achar que eu roteirizei isso, que a Aleca roteirizou isso, que a Aleca tá rimando de propósito, mas não tá. Isso foi o que ele escreveu mesmo. E aqui já tinha um outro aqui no meio, que eu também não sei o que significa. Seu perfil não apenas chamou a minha atenção. O seu perfil me fez parar, conectar a minha alma, o meu olhar, o meu coração, dentro quase que do ventre. Só falou falar do ventre, mas não tem ventre, né? Dentro do âmago, das entranhas, porque você sabe como às vezes uma borboleta pousa inesperadamente e de repente todo o jardim parece mais vivo e bonito. Foi isso que aconteceu dentro do meu ser, fora do meu ser, no ambiente que eu estava, enquanto eu olhava o seu perfil perdidamente por 24 horas, somente parando para se alimentar, respirar, e tenho que lhe confessar que nem o banho eu fui tomar.
Essa parte foi a Leca que rimou mesmo, tá? No roteiro, essa parte do banho-tomar não tava desse jeito, mas a Leca arrumou pra rimar. Esse clima que você trouxe para a minha tela é único, é raro. Eu não estava planejando escrever para ninguém hoje, mas aqui estamos. Você mudou o fluxo das coisas, a ordem dos meus pensamentos. Eu aqui, que era um homem que já tinha deixado de pensar no amor e de ter uma parceira, um homem que já estava curtindo muito a solteirice, passando de braço em braço, sem pensar em querer fixar em lugar nenhum, sem acreditar, meu Deus, meu gato me ama. 10 minutos do vídeo vai ser só prólogo, tá? Você vai deixar eu contar a história? Vem aqui. Vai deixar eu contar a história? Vai? Eu sinto que eu fiz muito, mas foi a minha energia, o meu corpo que perdi o controle e que fez toda essa observação e avaliação. Por isso, eu também te peço um pouco, não muito, mas apenas leia essa mensagem até o final, da mesma forma que eu vi a sua conta por 24 horas. Li as legendas, vi as curtidas, vendo que não tem homens nem comentando, nem curtindo, e nem que você segue muitos homens, que você é uma mulher direita, que talvez esteja em busca ou na espera de algo muito discreto, certo e na hora exata, como eu estou aqui agora mandando esse texto para você. O nosso momento, a nossa hora chegou, Ravahaves de Varravesh. Os parentes do árabe, lembra? Tem mais um aqui. Então, leia com curiosidade, atenção, carinho, empatia, com a mente aberta, para você entender como é forte isso que eu já... Eu não tô aguentando mais. Isso que eu já estou vivendo por 24 horas somente de olhar a sua foto, imagino eu, quando conversar contigo. E se algo acendeu em você, talvez seja o momento de começarmos a nos conectar de forma verdadeira para ver o que isso acontece, apesar de eu já saber aonde isso vai chegar. Eu só preciso que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo é somente o seu oi. Li o seu prólogo. Entendi. Concordo. Não sinto mesmo. Não tem problema se você não sentir. O árabe entre os parênteses. Porque se você não sentir, eu vou correr atrás de conquistar e que você sinta isso por mim. Essa é a parte que todo homem, quando encontra o grande amor da sua vida, deve estar preparado para agir, proteger, atuar e trazer ela para o seu coração com um grande anel e proteção. Você pode dizer que eu sou louco? Não sei se você entendeu que eu estou do outro lado do mundo. Estou aqui na Tunísia, esperando você, mas não que você venha, porque eu irei te buscar. Eu te trarei nos meus braços. Estou aqui ansioso para começar a conversar com você. Continue sorrindo, continue com esse olhar brilhoso e com esse sorriso que poucas pessoas têm por vir de dentro do coração, da ingenuidade e feminilidade que poucas mulheres nos dias de hoje conseguem apresentar. O fim foi assim. A primeira vez que eu li, eu achei estranho e ri. A segunda vez que eu li, eu senti
que eu deveria responder ele de curiosidade. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque se eu não tivesse respondido ele, eu não teria entrado na lábia que foi essa conversa online. Que se eu fosse contar pra vocês aqui, ia demorar mais ou menos umas 2 horas, porque a cada frase ou pergunta minha, vinham textões e textões que eu não sei se foi na curiosidade, ou porque eu não estava acreditando, ou porque nunca ninguém tinha falado e tinha dado tanta atenção pra mim desse jeito, e me elogiado, e colocado qualidades, e questionado várias coisas, e falado, aberto detalhes que eu não tinha contado pra ninguém e que ele conseguia ver só através das minhas fotos. Eu não sei explicar certo, assim, no racional, só sei dizer que no emocional eu fui entrando nessas falas e fui me acostumando de que aquilo me fazia se sentir bem. Porque ali tinham sim partes que me completavam no vazio da minha carência que eu estava nesse momento. Era como se eu tivesse achado até uma fuga para que, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que conversar com ele porque eu me sinto bem e porque é um momento meu de eu me sentir mais livre, de eu relaxar, mas na verdade eu tava fugindo de coisas que eu estava com medo de enfrentar, como por exemplo, cursos e pensar mais na minha vida profissional e como que eu ia ganhar mais dinheiro, coisas que eu tinha que correr atrás de documentação e de trabalho, que eu tinha já um bloqueio. Eu sempre tenho um bloqueio para mudar pro novo, para fazer coisas novas, e aí eu me pegava quando eu via, eu, tipo, não, eu tenho que ter um tempo para mim. E o tempo era então estar conversando aí com o Muhammad. E tudo isso porque ele já deixou claro no início de que ele viria ao Brasil. Então, a qualquer momento a gente iria se ver e eu poderia confirmar se tudo aquilo que ele estava falando era realmente verdade. O que aconteceu foi que em mais ou menos uns 8 meses de conversa, a minha amiga disse que estava indo para Tunísia e eu comentei isso com o Mohamed e ela falou que se eu quisesse ir para visitar, eu poderia ir com ela. E o Mohamed então falou que tinha lá o quê dele de tunisiano e que ele sempre morava parte da vida lá, porque ele era meio que nômade, né? De 6 em 6 meses ele estava numa região diferente. Se apresentou nesse momento como tunisiano. Então, que se eu confirmasse que eu ia com a minha amiga e tal, ele iria não só para me conhecer, mas também já me apresentaria para a família dele, que ele disse que era tunisiano, então que já estaria lá pronta para me receber e tal, se eu confirmasse que ele era tudo aquilo mesmo e que a gente iria ficar juntos. Ele nunca me forçava, mas ele sempre falava com certeza de que isso ia acontecer. Eu indo para Tunísia ou não, eu querendo ou não, ele ia fazer uma reviravolta, como se fosse sei lá o quê, porque nesse momento ele tinha razão de que nós iríamos ficar juntos. Então eu juntei a coisa toda de ir com a amiga para viagem, na desculpa de que vou conhecer novas culturas, novos lugares, mas o que eu queria mesmo era dar esse oi pro Mohamed. O Mohamed, ele era branco, alto, com uma coisa assim imponente. Sabe aqueles homens que você sabe que vai te carregar no colo e te proteger de tudo? Ele tinha essa cara séria. Ele nunca sorria. Ele sorriu uma vez pra mim no vídeo, que foi quando eu concordei com ele que nós iríamos ficar juntos. Ele disse que o sorriso dele era guardado para os momentos mais especiais na Terra e que ele não sorria mais de 5 vezes no ano. Ele era largão, assim, parecia um armário, sabe? A única coisa que eu não gostava nele é que ele tinha poucos fios aqui. No meio da careca tinha uns fios pra cima, tipo cebolinha. E ele não cortava, tipo, ele valorizava e fazia questão de cada fiapo que saísse no meio daquela careca. Isso me irritava. E tentei mudar aos poucos, mas não funcionou, porque ele disse que ali tinha um pouco da masculinidade, da virilidade dele como homem. E aí, essa parte machão eu já sabia que ele era, e resolvi aceitar, porque também, não sei, me dava coisas esses homens machão que
Eu gosto, me dá coisas. Resolvi organizar tudo, fui viajar, conheci ele ao vivo. Ele ficou comigo e com a minha amiga, ficou assim, né, de ir até onde a gente estava no hotel pra buscar, pra levar nos lugares, todos os dias. Não deixou nenhuma das duas respirar sozinha. Minha amiga ficou um pouco chateada, disse que queria fazer algumas coisas só comigo. E ele falava que era melhor não. E a gente já tinha programado de ir para outros países dali. E ele disse que era melhor que eu não fosse. Eu não sei qual foi o papo que ele me levou, que eu abandonei a minha amiga no meio da viagem. Porque ainda tinha... Porque ela ainda queria ir para o Marrocos, para vários outros lugares. E eu simplesmente falei que ia ficar esse tempo lá com ele e que ela então seguisse. Nossa, minha amiga, ela ficou tão brava, ela ficou tão chateada, porque assim, já tava tudo pago e organizado. E eu resolvi, então, ficar esses dias com ele, que foi aonde eu já fui conhecendo a família dele e já fomos casando. O casamento lá durava dias. E foi tudo certinho, gente. Com a roupa, com todas as comemorações, as danças. Quando eu vi, eu já tava casada com ele. Mas assim, né, nós ficamos conversando de 1 a 2 anos e meio. Então, a gente praticamente já se vivia pelas telas online. Né? Só faltava atravessar a tela, porque o resto a gente fazia tudo junto, desde escovar os dentes até cortar as unhas do pé. E não teve nada de errado, tá? Deu tudo certo lá, ele não se transformou em um monstro. Pelo contrário, ele me tratava muito melhor até depois que a gente tinha casado. E organizamos tudo, então, para voltar para o Brasil. Era um outro medo que eu tinha, dele se transformar aqui no Brasil. E não. Ele era um cara super esforçado, aceitava trabalhar com qualquer tipo de coisa, aceitava qualquer comida, estava focado em crescer junto comigo mesmo. E nem precisava tanto, né? Porque eu tinha dinheirinho guardado. E aí nós fomos construindo roupas que ele queria, os móveis como a gente queria, a casa dos nossos sonhos. Nós fomos criando tudo isso. E ele era daquele que, se precisasse trabalhar de madrugada, ele trabalhava. O que acontecia é que ele não falava, né, o português, então era praticamente difícil. Ele teve que ficar esse tempo aprendendo, e aí nesse tempo ele me ajudava em casa. Um belo dia, a gente na cama, e ele disse que queria experimentar umas posições novas. E aí nessas posições novas, ele veio com o birubiru dele, querendo passar por trás, né? Tipo, ai, errei o buraco. Ai, desculpa, errei o buraco. Mas aí eu vi que toda vez ele vinha com essa coisa que ele tava falando que tinha errado o buraco, mas na verdade ele errava, mas ele queria continuar a entrar com o birubiru lá no túnel de trás. E eu questionei ele, porque na religião dele isso não é proibido, não é certo, essa coisa toda. E ele falou que ele tinha esse desejo, me pediu desculpa, que ia se concentrar sobre. Mas aos poucos eu fui cedendo e quando eu vi, tava mais pra gente se viver pelo túnel de trás do que pela frente. Achei que não era um problema. Até um dia eu ir trabalhar e voltar e ele estar... Eu peguei ele no quarto com um espelhinho, ele olhando o túnel de trás dele. Eu achei aquilo estranho, pensei, machucou? Tá doendo? Tem alguma coisa? Você tá tentando ver? E aí tem vergonha, né, de perguntar pra mim, eu sou a única conhecida. E aí ele falou que era isso, que ele tinha machucado, não sei o quê. E eu perguntei se ele queria que eu olhasse, e aí ele, não, imagina. Ficou a primeira braveza da vida. E disse que ia passar uma pomada, que ia ver com um amigo, que tava mandando para uns amigos, porque homem com homem resolvia isso. E eu, pelo que ele tinha me apresentado naquele momento, eu continuei acreditando nisso. Até que as minhas lingeries começaram a sumir. E quando eu fui procurar direito, eu comecei a achar nas coisas dele. Mas eu pensei, será que eu guardei errado na hora que passei e lavei? Não. Eu colocava, comecei a fazer o teste, né? Colocava lá na minha gaveta, quando eu ia ver, tava nas coisas dele, não tava tipo à mostra, tava meio que escondido. E eu perguntei pra ele por que ele tava trocando as minhas lingeries de lugar.
E ele me disse que era porque ele tinha um amor, uma atração tão grande por mim, que ele pegava pra cheirar, pra guardar, e quando via tava nas coisas dele, mas que eu não devia ligar pra isso. E mais uma vez, eu achei que isso era normal. Até que um belo dia, eu dormi e acordei com ele apagado do meu lado, usando a minha lingerie. E aí eu não entendi nada. Porque se ele tava fazendo alguma coisa escondida, como que ele ia deixar eu ver, né? Ele ia fazer pra eu não ver. E o que aconteceu foi que ele passou muito mal durante a noite, porque ele acordava de madrugada, pegava minha lingerie, gravava coisas, mandava pra pessoas e eu não acordava. E nesse dia ele passou mal da pressão, alguma coisa assim. E ele, além de... ele desmaiou / dormiu. E aí ele não tirou a roupa íntima e eu vi. E aí eu ficava olhando pra um homem daquele tamanho. E eu falei, o que, né? O que é? E aí ele veio chorar, dizer que ele não era apoiado pela família, que ele tinha esses desejos, sim, de estar como mulher, mas que isso não fazia dele menos homem, que era só um desejo de estar ali desse jeito, que nós estávamos casados, que ele me amava e que se eu amasse ele, ia aceitar ele dessa forma. Vocês não têm noção do trabalho que eu comecei a fazer na minha mente pra aceitar ele dessa forma, porque de verdade, fora dali, ele não tinha nenhum trejeito mais, assim, sabe? Tem uns homens, né, que quebra o braço, que às vezes no fim da palavra fala mais fino e joga o cabelo. Os homens têm uns trejeitos que dá pra gente entender. Ele não tinha nenhum. E do lado de fora de casa, eu era um homem totalmente másculo, totalmente grosso. Eu falei pra vocês que ele parecia um armário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E dentro de casa virava essa Dona Flor. Vocês não têm noção do que eu quebrei na minha cabeça, porque ele queria fazer amor comigo como Dona Flor. E conforme eu fui engolindo, tentando, vendo que era normal, o braço de homem dele tava ali, a força de homem dele tava ali, ele não se afeminava, tá? Na hora do amor e nem na hora de cuidar de mim. Era um brutamonte de Dona Flor. Eu não... Isso pra mim foi muito difícil, porque eu escondia da minha família, das pessoas, ninguém sabia, era só eu e ele. E ele só se comportava assim comigo, na hora do amor. Não tinha ele gravando pra nenhuma pessoa, mandando pra nenhuma pessoa. Aos poucos, isso foi se tornando normal, automaticamente. E ele não deixava de fazer a função dele de homem. Só que ele preferia, né, o túnel de trás comigo. Nele não, só em mim. Até que ele começou a ficar depressivo, porque não conseguia falar certo português, porque não conseguia um bom trabalho, porque sempre ia ganhar menos que eu, porque lá na Tunísia ele ganhava muito bem, dava pra gente viver lá, que não precisava ter vindo pro Brasil. E eu fui escutando aquilo, e como sempre, eu cedia. Imagina, gente, olha o que eu aceitei, né? Então, quando ele falou isso, se fosse pra ele ficar melhor, e aí, porque ele foi ficando de cama, foi deixando de comer, não queria mais tomar banho, nossa, e aí eu fui me perdendo, né, porque eu me senti sozinha na casa, não tinha mais o carinho, não tinha mais nada dele. Com tudo isso, ele começou a falar que preferia, então, viver lá na Tunísia. Que se não tinha como dar um jeito de eu programar as coisas aqui, deixar algumas pessoas responsáveis e mandava o dinheiro do lucro das coisas que eu fazia pra lá, e a gente vivia na Tunísia. Que ele também só queria ficar o tempo aqui no Brasil para conseguir a documentação e depois a gente podia viajar o mundo. Eu fiquei com ele aqui no Brasil até o tempo dele conseguir o passaporte, tudo bonitinho, para ele conseguir viajar o mundo. E depois disso nós voltamos a morar então na Tunísia. Eu organizei pessoas para fazer a minha parte na empresa aqui e voltamos a morar na Tunísia. Ele disse que é primeiro para organizar as coisas. E eu deixei que ele fosse. E ele levou várias coisas, assim, de valor com ele. E nisso, ele parou de ter o contato de conversar, de tudo. Eu me sentia a esposa dele porque a gente tava casado, mas era assim, um oi em uma semana. Porque eu perguntava. Ele não me mandava mais mensagem de nada. Até que um dos primos dele me mandou mensagem perguntando
se eu ainda tava casada com ele. Eu achei muito estranho. Eu falei, tô, porque tá acontecendo alguma coisa? Você quer me contar alguma coisa? E o primo desconversou e não falou mais nada. Nisso, gente, ele não tinha mais redes sociais, assim, eu não via mais nada, não mandava vídeo, não mandava foto. E aí eu só mandei uma mensagem pra ele, avisando que eu tava indo. E aí, quando eu mandei isso, ele falou, tudo bem, eu te pego no aeroporto. Como ele confirmou tudo, eu achei que talvez ele tivesse muito focado lá em conseguir dinheiro pra gente ficar juntos, e por isso que ele não me respondia. E eu fui. Chegando lá, gente, ele não tava, porque eu achei que a gente ia morar na casa da família dele, ou perto, no terreno onde todo mundo morava. Não, ele tava numa outra região. Ele já foi me levando, assim, desde o aeroporto até o lugar, em silêncio. E quando eu cheguei no lugar, tinha 2 homens. Que ele simplesmente chegou e falou que faria parte da nossa família. E eu não entendi. Eu falei, é seu primo, é irmão? Não tô entendendo. Então, não, eles faziam parte da nossa família. Eram 2 brutamontes, igual a ele. E aí, até esse momento, eu não tinha conhecimento de que lá na Tunísia não podia ter essa coisa de homem com homem, mulher com mulher. Só por isso que ele tinha me levado. Primeiro que nenhuma mulher tunisiana ia aceitar isso. E como eu já tinha aceitado uma parte, então ele achou que eu ia acertar o absurdo de ver ele se relacionar com esses homens, porque assim, fora de casa eram machos, que ninguém falava nada. Dentro de casa eram mulheres. E eu seria a esposa, né, que teria lá, manteria a imagem dele na rua, mas dentro de casa ia ter que aguentar essa loucura. E lá ele estava se transformando cada vez mais em mulher. Eu tô falando de cabelo, maquiagem. E ele se montava mesmo dentro de casa. Ele foi para uma região longe da família dele, que ninguém, até falar que ia visitar seriam horas, então ninguém ia pegar isso. E cada vez mais, assim, que eu olhava pra ele, ele tava cada vez mais mulher dentro de casa, com esses homens. E quando eu fiquei sabendo, então, que na Tunísia, né, isso não podia, e eu fui comentar com ele sobre isso, achando que eu teria algum poder dentro disso, né, porque ele me prendia, ele não deixava que eu saísse, porque ele tinha medo de eu pegar um avião e voltar pro Brasil. Então, eu tinha, a única carta que eu achei que eu tinha na manga era falar sobre isso. E que as pessoas poderiam saber se ele, então, não viesse a ter uma vida de marido comigo, porque eu aceitava ele como mulher, ele não precisava daqueles caras. E nisso ele só foi me olhando assim, friamente. Eu achei que eu pudesse ter algum poder de fala, mas não. Aí que ele resolveu, então, me prender no quarto. E ao invés de eu só assistir o que eles faziam, ele começou, então, a exigir que eu participasse, tá? Ele tinha arma, aquele brutamontes, não tinha como eu querer correr, passar por cima, eles eram muito grandes. E aí, eles queriam ainda aproveitar da minha parte de trás. E aí começou todo um processo deles dilatarem, tá? Com alguns, eu não, falei pra Lega que eu não queria detalhar essa parte. É um aparelho, mais do que um plug, que abre, né, a parte de trás. E aí tinha lá tudo e eles me colocavam nessa situação também, com a parte de trás. Eu fui ficando tão mal com tudo que acontecia, porque assim, não se tinha higiene, não se tinha nada, então era mistura de número 2, né, lá de trás, que saía e que se misturava, e o número 1. Vocês estão entendendo, né? Porque fica num entra e sai, na frente e na trás, com o biruliro. E tem toda uma higienização para isso, que isso não acontecia. E quando era atrás, mesmo que saísse número 2, eles não estavam nem aí pra limpeza dessa parte para fazer. E eu em toda essa situação. O que aconteceu foi que eu fui ficando muito doente. E eu dou graças a Deus que não foi uma doença daquelas que, né, vocês sabem que não tem saída. Foi só mesmo a parte da falta de higiene. A ponto de que ele viu que ali eu ia perder a vida. Que se eu perdesse a minha vida, as pessoas iam pesquisar o que tinha acontecido. Ele não me teria mais como esposa. Então, aí sim ele resolveu me libertar de tudo isso para que eu fosse no médico. E nesse médico, até lavagem atrás eu tive que fazer. Porque eu tinha o intestino que prendia, eu fui ficando nervosa, eu fiquei sei lá quanto tempo sem fazer nada do número 2. E antes saía de uma forma assim muito exagerada.
acho que nervoso, ansiedade. E aí teve que lavar, né, pra chegar no intestino, pra cuidar disso, pra que eu soltasse tudo isso. E também, fora as inflamações e outras coisas que eu peguei por causa da falta de higiene aí da parte deles, porque eles sim liberavam o número 2, né, nessa confusão, nessa mistureba toda. Enfim, ele só me levou no médico quando eu estava nessas condições. E o medo dele era que eu abrisse a minha boca. E foi no momento que eu pude falar pra ele que se ele não me deixasse sair, naquele momento, eu iria abrir a boca. Então, ou ele me deixava ir, e ele não acreditou que eu tivesse coragem de fazer isso, mas como eu estava num lugar público onde eu sabia que eu poderia gritar, sei lá, mesmo que ninguém me entendesse, juro pra vocês, eu não ia entrar naquela casa de novo pra passar o que eu tava passando com aqueles 3 caras. E aí eu falei pra ele. Não só isso, como eu também já tinha gravado algumas coisas que eles faziam. E eu falei pra ele que eu tinha isso comigo. E que eu também tinha no meu e-mail, caso ele fizesse alguma coisa comigo. Era muito pouco as vezes que eu tive acesso na internet. Sim, eu menti. Mas acho que por estar em público, ele deu uma fraquejada ali de achar que eu realmente poderia fazer. E se eu falar pra vocês que ele simplesmente não voltou mais no hospital pra saber o que aconteceu ou não. E quando eu corri atrás, que eu me recuperei, corri atrás de ver o que tinha acontecido, ele e esses 3 caras, que não eram tunisianos, eram de outros países, já tinham ido viajar pra fora. Já tinham ido viajar pra outro lugar. Ele tinha o passaporte dele, tava tudo certo, ele não precisava mais de mim. Ele simplesmente caiu no mundo com esses caras e me deixou ali, sozinho. Só mais tarde eu entendi que tinha toda uma questão de herança da família dele que estava para resolver e que ele não receberia esse dinheiro se ele não tivesse casado, com tudo bonitinho, e que levaria um tempo para que isso acontecesse. Essa notícia da herança só foi dada para ele quando a gente já estava casado lá no Brasil, quando ele já estava para tirar o passaporte, por isso que ele resolveu ir até a Tunísia e por isso que ele me levou e fez com que eu, para ter essa imagem de que ele tinha a esposa, de que estava tudo bem, para receber esse dinheiro da família dele, que era como se fosse uma herança, alguma coisa assim, não sei muito bem explicar para vocês. E esses caras, ele já tinha conexão mesmo antes de casar comigo, era como se fosse marido e mulher, tudo ali. E eles não aceitavam deixar ele. Era uma posse. Eles brigavam por qualquer coisa, sempre tinham que estar fazendo tudo juntos. Então, assim, eles não aceitaram que ele tivesse essa fase sem eles. Eles também eram desconfiados, acreditavam que ele podia fugir e tal, e colocavam, um se colocava como o amor da vida do outro. Então, eles colocaram que não, a gente vai ficar com você aqui, você vai resolver isso, a gente vai se divertir, e depois a gente vai desaparecer, e depois a gente vai embora com esse dinheiro. Esses 2 homens, eles já estavam também casados com outras estrangeiras, que também conseguiram visto para eles, tá? Não eram homens da Europa, não eram homens que também precisavam dessa condição, tá? E que com certeza as mulheres estavam esperando eles no país delas. Tinham ido lá casar com eles, resolvido tudo, tinha ido primeiro, voltado primeiro pro país, e agora estavam esperando eles. Então eu não sei se cada um ia aparecer de novo pra esposa, ou se iam aparecer os 3 e pegar uma nova mulher pra fazer isso, eu não sei explicar pra vocês. Eu sei que foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Bom, hoje eu vou pegar um ponto aqui que também foi uma experiência muito pesada pra mim. Intensidade, qualidades, cara intenso. Quando o cara chega muito intenso e com elogios, o cara te abraça de um jeito que você se sente protegida, né? Gente, não tô falando que eu acreditaria nessa mensagem que ele mandou, mas, enfim, cada um lá no seu entendimento. Mas se é, né, uma coisa que você... Mas, enfim, independente da forma que foi, se o cara faz isso de uma forma, né, mais tranquila, mas que também é intensa, né, todas
essas qualidades e você é minha e não tem jeito e eu vou atrás e não sei o quê, cuidado. Cuidado. Porque não é normal. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.